E aqui com a análise da pesquisa Quest. Eu vou chamar aqui o break rapidinho e daqui a pouco a gente já volta com você aqui na sua TV. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes está na liderança da disputa pelo governo, segundo a pesquisa Quest. No cenário estimulado de primeiro turno, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Eduardo Paes, do PSD, tem 37% das intenções de voto. O ex-prefeito do Rio abre 23 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Douglas Ruas, do PL, que tem 14%. Em terceiro lugar, aparece o ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos, com 7%. Mas, segundo a Quest, 42% dos eleitores ainda podem mudar de voto. A pesquisa também testou 2 cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, Paes tem 50% das intenções de voto contra 20% de Ruas. No outro cenário, Paes enfrenta Antony Garotinho. O ex-prefeito tem 53% contra 12% do ex-governador. Me chama a atenção a quantidade de indecisos ainda no Rio de Janeiro, né? Sim, mas o prefeito Eduardo Paes é franco favorito, né? 4 mandatos como prefeito, ele tem uma identificação, um vínculo com a capital, com a cidade do Rio de Janeiro. Provavelmente ele será eleito governador. E a gente tem ainda, em terceiro lugar, Garotinho, que assim como aqui no DF, o caso de José Roberto Arruda, a candidatura está sob júdice, né? Pode ser que Garotinho nem consiga viabilizar a sua candidatura de fato, né? A gente falou aqui no último programa na semana passada, em que a gente participou do Panorama, Sérgio, a respeito dos candidatos que estão enrolados na justiça aí, especificamente em relação à flexibilização da lei da ficha limpa, que está em discussão lá no Supremo. O julgamento vai ser retomado aí em setembro e pode repercutir aí com todos os candidatos. Sejam muito bem-vindos de volta, vocês que nos acompanham pela TV. A gente está falando aqui sobre a pesquisa Quest e, em relação ao Rio de Janeiro, o Antony Garotinho, que aparece em terceiro lugar na pesquisa, está enrolado aí esperando uma decisão judicial em relação à elegibilidade ou inelegibilidade dele. Sérgio, neste ano a gente tem aí um ponto importante em discussão, que é exatamente essa questão a respeito da lei da ficha limpa, né? Que pode ter uma mudança no meio da campanha eleitoral. Me parece que isso aí é uma falha do nosso sistema eleitoral, né? Ou seja, a pessoa consegue ser candidato, né? Até que isso se julgue, ou seja, tumultua o processo eleitoral, isso deveria ter sido julgado antes, né? É o caso do Pablo Marçal, por exemplo, né? Ou é candidato ou não é. Agora, o julgamento vai ser próximo das eleições, né? O período eleitoral já começou, acho que confunde um pouco o eleitor. Agora, no caso do Rio de Janeiro, é interessante a gente observar a liderança do Eduardo Paes. O Rio de Janeiro é um estado que vem traumatizado, né? Principalmente em relação ao governo de estado, né? Os governadores, ex-governadores, quase todos foram presos, quase todos processados, muitos não terminaram o mandato. É uma questão muito complicada, né? Eu acho que como tem um candidato como o Eduardo Paes, que tem uma relação com a capital, como disse o Felipe, muito próxima, né? É prefeito muitas vezes, mostra habilidade dentro daquele jeito carioca que ele tem, eu acho que ele representa muito bem o espírito que tem o Rio de Janeiro, as pessoas se identificam com ele por isso, acaba tendo uma folga muito grande em relação aos adversários dele. Eu acho que, assim como em São Paulo, o Rio de Janeiro caminha aí para uma eleição em primeiro turno, né? Muito dificilmente vai haver uma mudança aí, a não ser que venha o imponderável, mais uma vez, como eu tenho dito que no Brasil tudo pode acontecer, mas me parece que a coisa lá está definida e que as pessoas entendem que realmente agora é a hora do Eduardo Paes assumir o governo, até porque conseguiu aí finalizar as gestões dele na prefeitura sem tanto tumulto. Eu acho que isso é um ponto que o eleitor carioca vai levar em consideração para votar este ano, diante de tantos tumultos nos governos anteriores, né? Então, acho que a eleição no Rio acaba caminhando para uma boa definição e isso acaba também ajudando, de certa forma, o Lula, né? O Paes é apoiador do Lula e traz ao Lula, então, uma certa tranquilidade de ter um apoio de alguém que está liderando as pesquisas com folga. Perguntou aos eleitores qual deve ser o rumo do próximo governador do estado. 11%, ou seja, um percentual baixíssimo das pessoas dizem que o próximo governador deve continuar o trabalho que vem sendo feito, ou seja,
Assim, as pessoas, uma pequena parte, na verdade, quer continuar, ou seja, a maioria quer mudar, né? 32% defendem que é preciso mudar apenas o que não está bom. E 54%, a maioria, consideram necessário mudar totalmente os rumos do governo do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa também mostra a avaliação do governo do Rio de Janeiro. 38% dos eleitores aprovam a administração atual e 20% desaprovam. Ainda, 38% dos eleitores preferem um governador independente, 32% preferem um aliado de Flávio Bolsonaro e 25% preferem que o governador eleito seja aliado do presidente Lula. Nos recortes por perfil do eleitorado, Paz aparece na liderança em 20 dos 21 segmentos analisados. A exceção é entre os eleitores que se declararam bolsonaristas. É o que o Sérgio falou aqui, né? O Paz é um apoiador de Lula e ele está despontando nas pesquisas aí. Ou seja, o Bolsonaro, embora seja oriundo do Rio de Janeiro, não conseguiu ali conquistar a maioria dos eleitores, né, Felipe? É uma questão crucial, porque o berço político do bolsonarismo é o Rio de Janeiro. Lembrando aqui que o ex-governador Cláudio Castro, PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os 3 senadores da República, à exceção agora do Romário, que anunciou a sua desfiliação do PL, eram do PL. Carlos Portinho, Romário e Flávio Bolsonaro. Agora a gente tem um cenário em que o PL provavelmente vai perder o governo para um aliado de Lula, Eduardo Paes, e no Senado despontam nas 2 primeiras colocações Benedita do PT e Marcelo Crivella do Republicanos. Ou seja, o PL já não tem o governo e pode perder 2 dos seus 3 senadores no Senado. É um cenário que pode mudar aí toda a estrutura do Rio de Janeiro, de governabilidade do Rio de Janeiro, né, de atuação de propostas, de projetos do Rio de Janeiro, que é um estado que historicamente precisa de uma atenção e de uma atuação aí estadual e também federal. A gente já viu casos, né, como as mega operações realizadas ali nos morros do Rio de Janeiro, em que tem a intervenção também da União, do governo federal. Então, a gente precisa ver como é que vai ficar esse cenário. Em uma eleição de Lula, ele pode ter um aliado se Paz for eleito ali no estado, né? Com certeza, lembrando... Muda o cenário que estava antes, que era o do Cláudio Castro, com Lula no governo, na presidência da República. Não, muda radicalmente a favor do Lula. Lembrando que Eduardo Paes foi prefeito do Rio de Janeiro em 2008 e 2012, antes dos grandes eventos dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, né? E então, a gente tinha no Rio de Janeiro uma máquina estadual em que você tinha o prefeito Eduardo Paes, então MDB, o governador Sérgio Cabral, MDB, e o então presidente Lula, PT. Você tinha ali uma aliança entre município, estado e governo federal. E aí vem a Operação Lava Jato, o ex-governador Sérgio Cabral cai em desgraça, o Eduardo Paes sai da cena política e ressurge em 2020 como prefeito da cidade e é reeleito em 2024. Na verdade, esse projeto de eleição do Eduardo Paes como governador do Rio de Janeiro era um projeto de sucessão ao governo do Sérgio Cabral. Mas como teve o episódio da Lava Jato e a prisão do Sérgio Cabral, ele saiu da cena política e ressurgiu anos depois. Os grandes escândalos do país interrompendo os projetos políticos, mas os personagens continuam e voltam e conseguem, né, no caso de Paes não, mas alguns outros conseguem retornar ao cenário político mesmo com as condenações e esses questionamentos judiciais. E a pesquisa Quest, Felipe, também mediu o grau de conhecimento e a rejeição dos candidatos. Antony Garotinho tem o maior índice de rejeição entre os principais nomes. 68% dizem que o conhecem, mas não votariam nele. Logo em seguida, vem Eduardo Paes, com 41% de rejeição contra 52% dos eleitores que dizem que o conhecem e votariam nele.
Depois, Douglas Ruas com 21% de rejeição. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Ou seja, o Antônio Garotinho tem, de fato, uma rejeição muito alta aí, né? Muito Além alta. dos problemas na justiça que ele tem que esperar para ver como é que vai conseguir resolver. Lembrando que Antônio Garotinho foi preso, assim como a sua ex-mulher, que também foi governadora do Rio, Rosinha Garotinho. Então, a gente vê esse cenário do Rio de Janeiro, né, diferente dos outros estados do país. E acho que agora a gente pode falar um pouquinho também sobre a Quest aqui do Distrito Federal, que